Operação Contenção, a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. O amanhecer desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, trouxe para os moradores dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, o som ensurdecedor de tiros, explosões e helicópteros sobrevoando a região. O que começou como mais uma operação policial rapidamente se transformou em cenas que lembram um verdadeiro campo de batalha urbano. A chamada Operação Contenção é classificada pelo governador Cláudio Castro como a maior operação da história do estado do Rio de Janeiro. Com 2.500 agentes mobilizados, a ação tem um objetivo ambicioso: frear o avanço territorial do Comando Vermelho, CV, a maior facção criminosa do estado, e prender suas principais lideranças. O resultado até o momento é devastador. Pelo menos 22 mortos, sendo 20 suspeitos e 2 policiais, além de 81 prisões realizadas. 3 moradores foram vítimas de balas perdidas, e a cidade viu suas principais vias expressas fechadas por barricadas incendiadas pelos criminosos. A Operação Contenção não é uma ação improvisada. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, trata-se do resultado de mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE. Durante esse período, os investigadores conseguiram autorização judicial para 100 mandados de prisão e de busca e apreensão. O alvo principal, lideranças do Comando Vermelho que atuam não apenas no Rio de Janeiro, mas em outros estados do país. Entre os 100 mandados, 30 são contra criminosos de outras unidades da Federação, com destaque especial para membros da facção oriundos do Pará que estariam escondidos nas comunidades cariocas. O secretário de Segurança Pública, Victor Santos, foi enfático ao explicar a magnitude do desafio. Estamos falando de 9 milhões de metros quadrados de desordem urbana, com becos intransitáveis, casas irregulares e criminosos que dominam o território. É impossível enfrentar isso apenas com o efetivo do Estado. Os complexos do Alemão e da Penha não foram escolhidos ao acaso pela facção. Juntos, eles abrangem 26 comunidades e abrigam aproximadamente 280 mil moradores. Mais importante, estão estrategicamente localizados próximos a vias expressas, tornando-se pontos ideais para o escoamento de drogas e armamentos. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, essa localização privilegiada transformou a região em uma das principais bases do projeto expansionista do Comando Vermelho, especialmente em comunidades da região de Jacarepaguá. A magnitude da Operação Contenção fica clara quando analisamos os números. 2.500 agentes das Forças Estaduais de Segurança, 100 mandados de prisão a serem cumpridos, 2 helicópteros em apoio aéreo, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais, drones equipados com tecnologia de vigilância e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate posicionadas estrategicamente. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMRJ, mobilizou equipes do Comando de Operações Especiais, COE, e batalhões da capital e da região metropolitana. É a elite da corporação em ação. Já a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, PCERJ, participou com agentes de delegacias especializadas, distritais, da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência. O governador Cláudio Castro destacou que a operação é uma demonstração da integração das forças de segurança e do fortalecimento da presença do Estado em áreas conflagradas. Até o último boletim divulgado pelas autoridades, a operação já apresentava números significativos: 81 pessoas presas, 31 fuzis apreendidos, 2 pistolas, 9 motocicletas recolhidas e mais de 20 toneladas de barricadas removidas. Entre os presos está Nicolas Fernandes Soares, apontado como o operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, um dos principais chefes do Comando Vermelho. Também foi capturado Tiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão do Quitungo, identificado como chefe local da facção.
Se a polícia trouxe tecnologia de ponta, o Comando Vermelho mostrou que também está equipado. A novidade mais assustadora da operação foi o uso de drones modificados pelos criminosos para lançar granadas e bombas contra as equipes policiais. As imagens capturadas mostram os dispositivos não tripulados sendo usados para atacar posições da polícia no Complexo da Penha, em uma tática que demonstra o alto nível de organização e recursos da facção. A reação dos criminosos foi além dos drones. Eles ergueram diversas barricadas com veículos e entulho ao longo dos acessos às comunidades, tentando impedir o avanço das forças de segurança. Muitas dessas barricadas foram incendiadas, criando verdadeiras cortinas de fogo e fumaça que transformaram a paisagem urbana. O impacto foi sentido em toda a cidade. A linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio, teve pistas interditadas no início da tarde. A via Grajaú-Jacarepaguá também foi fechada. A Rua Dias da Cruz, no Meier, registrou obstruções. Mais de 20 linhas de ônibus tiveram seus itinerários desviados preventivamente. O Rio Ônibus informou que a medida foi necessária para garantir a segurança de rodoviários e passageiros. Imagens obtidas por drones policiais registraram um grupo de criminosos fortemente armados, vestindo roupas camufladas e portando fuzis, fugindo em fila pela parte alta do morro. As cenas são muito semelhantes às registradas em 2010, durante outra grande operação no Complexo do Alemão. Alguns vídeos mostram tiros de traçante cortando o céu, evidenciando o calibre pesado do armamento utilizado pelos criminosos. Em outros registros, é possível ver locais com a presença de chamas e muita fumaça, enquanto disparos de armas de fogo são ouvidos constantemente ao fundo. O preço da operação foi alto também para as forças de segurança. 2 policiais civis morreram durante os confrontos: Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral. 2 policiais militares do BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves e Herbert, também perderam suas vidas. Além das mortes, pelo menos 7 policiais ficaram feridos por tiros durante a operação. O delegado Bernardo Leal, da DRE, foi atingido de raspão na perna, assim como um policial do BOPE. Ambos estão bem e fora de risco, segundo informações das corporações. Um policial do BOPE foi baleado de raspão na perna durante uma incursão na área de mata do Complexo do Alemão. De acordo com o comando da unidade, o agente foi ferido durante troca de tiros e foi socorrido ao Hospital Central da Corporação, no bairro do Estácio. Como acontece frequentemente nessas operações, os moradores ficaram presos no meio do fogo cruzado. 3 pessoas foram vítimas de balas perdidas e socorridas ao Hospital Getúlio Vargas. Um caso chamou atenção. Uma mulher foi atingida de raspão enquanto se exercitava em uma academia na comunidade. Ela já recebeu alta médica, mas o incidente demonstra como a violência invadiu até mesmo os espaços mais cotidianos da vida dos moradores. 2 suspeitos também foram baleados e estão sob custódia no Hospital da Penha. Além disso, 2 suspeitos da Bahia foram mortos durante o confronto. A Secretaria Municipal de Educação confirmou o fechamento de 28 escolas no Complexo do Alemão e 17 no Complexo da Penha. Milhares de crianças ficaram sem aula. 5 unidades de atenção primária que atendem a região suspenderam o início do funcionamento. Apenas uma clínica da família manteve o atendimento à população, mas as atividades externas, como visitas domiciliares, foram suspensas. Para os aproximadamente 280 mil moradores das 26 comunidades afetadas, o dia foi marcado pelo medo e pela incerteza. Muitos ficaram impossibilitados de sair para trabalhar, enquanto outros não conseguiram retornar para casa. Um aspecto que gerou polêmica foi a ausência de apoio do governo federal à operação. O secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, confirmou que o planejamento e execução da ação ocorreram sem auxílio federal. O governador Cláudio Castro não fez críticas diretas, mas deixou claro que o estado do Rio de Janeiro enfrentou sozinho esse desafio. A declaração levanta questões sobre a integração entre as esferas estadual e federal no combate ao crime organizado. Outra questão levantada pelo governador
foi a possibilidade de vazamento de informações sobre a operação. Castro afirmou que ainda não sabe se houve de fato o vazamento, mas que pretende investigar profundamente a questão. Que fiquem cientes que vamos achar e punir severamente aquele que deveria estar do nosso lado, declarou o governador, referindo-se a possíveis policiais que teriam passado informações aos criminosos. A suspeita de vazamento não é nova. Em julho de 2024, durante a Operação Ordo, Castro já havia manifestado preocupação com o mesmo problema, prometendo punir através da Corregedoria os policiais envolvidos. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, criticou duramente a operação. Em nota, a comissão afirmou que esta foi mais uma operação sem o devido planejamento que afeta negativamente a população de diversas localidades. A crítica se soma a outras vozes que questionam a efetividade dessas mega-operações, argumentando que elas causam mais danos à população civil do que resultados efetivos no combate ao crime organizado. A Operação Contenção não é um caso isolado. O Rio de Janeiro tem um histórico de grandes operações policiais que resultam em confrontos violentos e mortes. Em janeiro de 2025, uma operação contra o esquema financeiro conhecido como Caixinha do CV resultou em 3 suspeitos mortos e um policial militar ferido. A ação visava combater a lavagem de dinheiro da facção, que movimentou aproximadamente 21,5 milhões de reais em mais de 4.858 operações financeiras. Em outubro de 2024, uma operação policial na Zona Norte terminou com pelo menos 2 pessoas mortas com tiros na cabeça, gerando críticas sobre o planejamento e execução das ações. O Instituto Fogo Cruzado revela dados alarmantes. Apenas este ano, houve 61 tiroteios nos arredores da Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio. Nos últimos 8 anos, foram mais de 1.500 confrontos armados na região. Esses números demonstram que, apesar das mega-operações, o ciclo de violência continua se repetindo, levantando questões sobre a efetividade das estratégias de segurança pública adotadas no Estado. Segundo o governador Cláudio Castro, a Operação Contenção não é uma ação pontual, mas sim uma iniciativa permanente voltada ao enfrentamento da expansão territorial da facção em diferentes regiões do Estado. Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado, declarou Castro. O secretário Victor Santos afirmou que a operação continuará nos próximos dias e lamentou as mortes e feridos, mas reforçou que considera a ação necessária. No entanto, os desafios são imensos. Como admitiu o próprio secretário Victor Santos, estamos falando de 9 milhões de metros quadrados de desordem urbana, com becos intransitáveis, casas irregulares e uma realidade social complexa que vai muito além da simples presença policial. O cumprimento dos mandados deve continuar ao longo dos próximos dias, em diferentes pontos dos 2 complexos. A polícia promete manter a pressão sobre as lideranças do Comando Vermelho, mas a experiência histórica mostra que a facção tem grande capacidade de reorganização. Enquanto o dia termina no Rio de Janeiro, os moradores dos complexos do Alemão e da Penha tentam retomar suas rotinas. As escolas devem reabrir nos próximos dias, as unidades de saúde avaliam quando poderão voltar a funcionar plenamente, e as linhas de ônibus gradualmente retornam a seus itinerários normais. Mas as perguntas permanecem. Quantas dessas operações serão necessárias? Quantas vidas ainda serão perdidas? E, principalmente, quando o Estado será capaz de oferecer não apenas repressão policial, mas políticas públicas que ataquem as raízes do problema? A Operação Contenção, a maior da história do Rio de Janeiro, pode ter resultado em dezenas de prisões e apreensões significativas de armamento, mas os 22 mortos, entre criminosos, policiais e moradores inocentes, nos lembram que a guerra nas favelas cariocas está longe de acabar. Para os 280 mil moradores que vivem nessas 26 comunidades, a esperança
é de que um dia possam acordar sem o som de tiros, helicópteros e sirenes. Até lá, continuam como testemunhas e vítimas de um conflito que se arrasta há décadas.